tudo bem? Então hoje, no último vídeo da série, eu vou conversar com o Dr. João Teixeira. Ele é gestor jurídico e responsável pela parte de negociação após a judicialização. Ele vai falar um pouco como a negociação também é importante nesse processo. Doutor, então, você já participou ali de uma negociação que mudou a sua forma de enxergar os conflitos? Já sim. Toda negociação envolve você entender quais são os reais interesses da outra parte, né? Então, eventualmente, você está buscando um advogado que está pleiteando, né, para o outro cliente uma economia, uma vantagem de tempo, uma vantagem em relação aos custos do processo, uma coisa nesse sentido. Então, você entender a real intenção do advogado faz total diferença na resolução do conflito, né? No fim do litígio. Então, muitas vezes, você acaba indo para a mesa de negociação com uma intenção e você entende que o advogado, na verdade, está buscando outras intenções, né? Então, isso muda completamente a forma como você negocia e a forma como você entende o conflito, né, para resolver. Então, se você entende, né, aquilo que o advogado está buscando e aquilo que a parte também pleiteia, você consegue chegar num meio comum, né, para que possa resolver esse conflito. E, assim, segunda pergunta, o que o doutor entende ali que os estudantes de direito, eles precisam entender sobre a negociação, né, que desde a graduação? Sobre negociação na graduação. O estudante de direito, quando ele sai da faculdade, ou melhor dizendo, né, quando ele está na faculdade, a intenção do estudante é sair da faculdade e começar a peticionar. Quando, na verdade, o que nós mais temos de atual, inovador dentro do universo, né, de instrumentos para a resolução dos conflitos é justamente essas medidas alternativas, né? É a negociação, a conciliação, a mediação. Porque o cliente não está buscando, falando na parte do particular, né? Do privado, direito privado. O cliente não está buscando a briga. Ele não está buscando qual é o melhor advogado, qual o advogado que faz a melhor contestação, que apresenta o melhor agrado nesse sentido. Ele está buscando o advogado que resolve os problemas. Então, o estudante de direito ele tem que perceber que o que nós mais temos de atual é a lei que trata sobre a mediação, que veio nessa alternativa de resolução de conflitos, junto com o CPC em 2015. E se o estudante de direito ele foca como uma alternativa para a área acadêmica dele, ele sai da faculdade com essa perspectiva de agora eu tenho mais uma forma para resolver os conflitos dos meus clientes. Eu tenho um diferencial no mercado, né? Porque o diferencial do mercado não é quem faz, como eu disse, né, melhor contestação, melhor agrado nesse sentido. É quem resolve os clientes para o cliente, né? E assim, né, até na própria profissão, né, saber negociar com o cliente é uma coisa claro, que a gente vai ter que fazer. Super importante. Na sua experiência, o que faz uma pessoa confiar no processo da negociação? Uma pessoa confiar no processo de negociação. Você diz da parte do advogado? Principalmente na sua área, né, que é depois da judicialização, né? Por que depois que eu já acionei ali o judiciário, por que eu não vou esperar um terceiro decidir por mim? Por que eu vou voltar lá atrás, uns passinhos para trás, para resolver isso daí? Entendi. O que faz a pessoa, a empresa, né, o seu cliente achar, não, vamos ver por esse ângulo? No direito privado, a gente sempre fala sobre economia. Então, tudo é um custo, tudo é uma vantagem que a gente tem que obter economicamente, né? Seja uma economia de você pagar menos, seja uma economia de tempo, seja uma economia em relação a vantagens e assim por diante, né? Então, aquilo que nós temos para buscar de interessante para o interesse do cliente, a gente vai buscar, né? Então, uma sentença, ela nunca vai atingir a finalidade do meu cliente, muitas vezes, né? Até porque a sentença é uma expectativa do direito, não é o direito, né? Então, quando a gente resolve através de um acordo, está lá clausurado, está lá as obrigações, os deveres, os valores que vão ser pagos ou não, eventualmente, né? Então, aguardar uma sentença que é uma expectativa do direito e aguardar ainda que o direito se concretize, nunca vai ser economicamente viável, tanto diretamente quanto indiretamente, para os nossos clientes, né? Então, a gente sempre busca um acordo para firmar aquilo que os nossos interesses, o interesse da outra parte também, mas eventualmente para concretizar aquele direito, porque
tendo aquele título, tendo as obrigações e deveres, a gente sabe que de uma forma ou outra vai ter que se cumprir, né? Então é sempre interessante nesse sentido. Até para não ter que voltar depois na judicialização de novo. Exatamente. E última pergunta. O que todo advogado, na sua opinião também, ali, sua experiência profissional, deveria entender sobre a negociação? O advogado ele tem que entender que a negociação é a arte de resolver conflitos, de resolver problemas. Então, quando o advogado ele não entende que você eventualmente tem que abrir mão de algumas coisas, que você tem que fazer abrir mão de algumas objeções em que você acredita pela sua formação, é prejudicial para o seu cliente, acaba um pouco dificultando encontrar a solução e o fim daquele litígio. Por exemplo, eventualmente um acordo, né? Eu busco meus honorários de 10%, mas a parte não tem todo aquele valor para pagar. Seria justo que eu tirasse o valor do acordo e continuasse com o valor de 10%. Mas, eventualmente, eu não posso diminuir um pouco os meus honorários? Eventualmente, eu não posso aumentar um pouquinho o tempo? Eu não posso parcelar? Seja o valor do acordo, seja o valor dos honorários, por exemplo, sabe? Eu tenho algumas técnicas, ou pela minha formação de jurista, que eu entendo ser corretas ou não, mas algumas coisas a gente pode relativizar em prol de resolver aquele problema, né? Eventualmente, não somente quando a gente faz um acordo, a gente também não trata somente em relação a valores, mas a todos os direitos disponíveis. Então, eventualmente, acordar sobre não assumir um compromisso de apresentar um recurso lá na frente, abrir mão de uma defesa eventualmente, de alguns prazos que são CPC que a gente pode inclusive negociar, né, de negócio processual. Então são essas alternativas e que eu como jurista entendo que não são pertinentes como advogado abrir mão, mas em prol daquele acordo eu posso tirar essas objeções e fazer essas concessões para fazer um acordo. Então, o advogado cabeça dura, que a gente fala, né, no português, claro, o advogado não pode ser cabeça dura, ele tem que ser muito maleável para entender que se essa finalidade vai ser atingida somente dessa forma e vai ser o melhor para o meu cliente, então é interessante a gente abrir mão e quebrar essas objeções mesmo para poder fazer um bom acordo com o nosso cliente, sabe? Muito bom. Muito obrigada, Dr. João. E eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho também nesse processo. Beijinho, tchau, tchau.